Especialista acredita que pressão internacional pode dificultar planos de Donald Trump em assumir o controle da faixa de Gaza. Júlio Vieira. A proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de assumir o controle da faixa de Gaza e realocar quase 2 milhões de palestinos que vivem na área em guerra, fere uma série de leis internacionais. Além disso, a proposta não deve avançar diante da futura pressão internacional de países que podem se posicionar contra a medida caso ela ganhe força. A avaliação é do professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, Dani Zeredini, que vê como pano de fundo na proposta de Trump um objetivo claro: retirar o Hamas da faixa de Gaza. A ideia de destruir o Hamas, que foi mantida como objetivo primeiro da guerra, isso é a grande armadilha. Porque como isso não aconteceu, e nem vai acontecer, né? Pode ter enfraquecido, pode ter destruído, né? Quem pagou o pato foi a população, né? 80% das mortes, crianças e mulheres, né? Em Gaza. Então eu vejo que esse objetivo não ter sido alcançado gerou esse dilema agora. E a ideia do Donald Trump de tirar as pessoas de lá tem muito o sentido de tentar tirar também o Hamas e reconstruir aquele espaço. E agora falam em voltar com os palestinos, mas a gente sabe que é uma resposta assim evasiva, né? Pela repercussão negativa. Mas eu vejo que essa questão da política doméstica israelense, que conseguiu ter um impacto forte contra o Hezbollah, ter um impacto forte contra o Irã, contra a Síria, ele não conseguiu resolver contra o Hamas nos mesmos termos. Então acho que esse é um ponto que tem pressionado muito o governo israelense a tentar voltar para a guerra contra o enclave e a pressionar os Estados Unidos a soluções mais radicais contra Gaza. Caso avance essa proposta do Trump, mas talvez de uma forma mais branda, a comunidade internacional, né? Outros países aí da comunidade internacional, é possível prever as reações desses países? União Europeia completamente contra. Rússia completamente contra. China completamente contra. 80% da América Latina completamente contra. Boa parte, 80% da África completamente contra. Isso não vai para frente. Eu vejo que o Donald Trump, ele tenta manter uma política externa imperial. Ele vê os Estados Unidos como uma força que ninguém pode contestar. Mas o mundo hoje é muito diferente do mundo que nós tínhamos há 20, 30 anos atrás. Quais violações de direitos estão nessas falas do presidente Donald Trump? Genocídio, crime de guerra e limpeza étnica. Por quê? Porque aqui não é território americano. Existem várias resoluções das Nações Unidas e dezenas de outras resoluções do Conselho de Segurança que diz aquele é um território palestino ocupado e que deve ser, as forças que estão ali devem sair e permitir a criação de um Estado, né? Então eu vejo que até mesmo o governo americano, ele começa a mudar um pouco o discurso, né? Então, o próprio secretário de Estado americano, o representante estadunidense para o Oriente Médio, que também trabalhou no cessar-fogo que entrou em vigor, já falaram, olha, ele não quis dizer isso. O que ele quis dizer, não, é uma retirada temporária para reconstruir, depois eles vão voltar. Não, na verdade é criar uma condição melhor para os palestinos, não vai ter nenhuma força militar dentro de Gaza. Então eles perceberam o impacto que isso gerou internacionalmente. Nesse sentido, não há a menor condição disso funcionar. Ouvimos aqui na Itatiaia o professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, Dani Zeredini, avaliando a proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de assumir o controle da faixa de Gaza, relocando quase 2 milhões de palestinos que vivem no local. Repórter Júlio Vieira.